A manhã do dia 24 de agosto do ano 79 da Era Comum raiou como qualquer dia de verão na Itália meridional, quente, lúcida e serena. A cidade de Pompeia se aquecia ao sol do meio dos campos de oliveiras prateados e dos seus pinheiros paraçóis. Não olhavam para o Monte Vesúvio, que se erguia imponente e próximo com maus presságios. Até então, ninguém ali sabia que se tratava de um gigantesco vulcão adormecido. Observando a enorme montanha ao longe, a 8 quilômetros de distância, com o boqueirão de sua cratera antiga vedado pela rocha e os lados serenamente revestidos de videiras, situada entre o Monte Vesúvio e a Baía de Nápoles, a pitoresca cidade murada, já com 600 anos de existência, havia se tornado uma agradável cidade para se passar os verões em férias, para os romanos abastados. Com uma população de cerca de 20 mil habitantes, Pompeia se estendia para além de seus muros como flores transbordando de uma cerca. Ninguém ali imaginava que dali a pouco a cidade sumiria do mapa pelos próximos 1.600 anos. Meu nome é Vanessa Silva e a quem interessar, essa é a história que eu vou contar hoje. O dia em que o feroz vulcão Monte Vesúvio soterrou completamente a cidade de Pompeia, culminando assim, ao mesmo tempo no seu fim e na sua preservação. Por entre a rocha vulcânica alaranjada, cinzenta ou preta de que eram construídas as lojas e as casas comuns, brilhava vivamente o mármore das vilas suburbanas e dos templos no coração da cidade, enquanto a sombra do relógio solar avançava lentamente para o fatídico momento de depois do meio-dia. Os lojistas fecharam as suas portas de maneira para alongar a hora do almoço. As moças que tinham ido buscar água e ouvir as novidades na fonte da esquina, despediam-se umas das outras e seguiam o seu caminho carregando nos ombros jarros longos. Um padeiro empurrou com uma pá 81 pães para dentro de um forno e fechou a porta. Numa taverna, um freguês colocou o dinheiro sobre o balcão. Em cada canto de Pompeia, algo cotidiano acontecia, quando de súbito um terremoto convulsionou a terra. O taverneiro não chegou a apanhar o dinheiro e os pães ficaram esturricados, e a prova disso é que podemos ver esses pães até hoje no Museu de Nápoles. Voltando a 79, desde o primeiro abalo, toda a atividade normal de Pompeia foi suspensa para sempre. Mas o terremoto foi apenas o rugido da fera que havia no Vesúvio se agitando antes de atacar. Rugindo e lançando clarões terríveis, o vulcão emitiu uma nuvem sinistra, cuja parte superior foi se espalhando cada vez mais. Aves caíam mortas do céu, inundavam as ruas lençóis de águas, proveniente de canos arrebentados e minas que começaram a brotar do chão. Milhares de pessoas fugiram imediatamente. Estes foram os prudentes. E esses mais prudentes continuaram viajando por toda a tarde e em toda a noite. Só isso poderia os colocar fora do círculo de morte que o Vesúvio estava traçando em torno de si. Outros permaneceram no lugar exato onde estavam, por motivos que seus cadáveres deixaram evidente. Um grupo foi encontrado piedosamente sentado em volta de uma mesa onde havia um banquete fúnebre. Um homem encontrado caído na rua tinha ainda nas mãos um punhado de moedas de ouro, talvez um larápio. Algumas pessoas se puseram a enterrar objetos de valor e foram elas mesmas enterradas. Outras desperdiçaram um tempo precioso enchendo carroças com seus pertences.
Outras ainda esconderam-se em suas casas, colocando barricadas nas portas contra o monte sempre crescente de cinza vulcânica, e depois verificaram que nunca mais poderiam abrir. Além destes testemunhos mudos, tudo o que sabemos sobre as últimas horas de Pompeia chegou até nós através das palavras de um rapazinho de 18 anos, Gaius Plínius, chamado Plínio o Moço. Morava do outro lado da Baía de Nápoles, em Miceno, com a mãe e um tio conhecido por Plínio o Antigo, um famoso naturalista e almirante da Armada Romana. Na qualidade de secretário do tio, o jovem transmitiu depois a melhor narrativa que existe sobre a tragédia. Conta ele que o almirante, vendo a coluna de fumaça que saía do Vesúvio, partiu com navios para salvar amigos na condenada praia em frente. Sob uma chuva de cinzas e pedras, através de um mar revolto, o velho Plínio alcançou Estábias, porto próximo a Pompeia. Mas tão enfurecidas estavam as ondas com a convulsão que não lhe foi possível voltar. Durante a noite, a terra arquejou e a montanha cuspiu chamas, cinzas e pedras. Em Miceno, quando a noite de horror terminava, o jovem Plínio e sua mãe juntaram-se à multidão que fugia dos muros que desmoronavam. Já passava das 7 horas da manhã e, ao invés do dia clarear, escurecia cada vez mais. A mãe do rapaz, exausta, rogou-lhe que a deixasse ali para morrer, mas ele continuou a puxá-la sobre a escuridão da cinza que caía. De súbito, os envolveu uma escuridão como a de um quarto hermeticamente fechado. Enquanto essa asa de morte se abria sobre Pompeia, as multidões em pânico corriam para as 5 portas da cidade. Todas as 5 eram estreitas e o tráfego estava seriamente obstruído por culpa dos carros estupidamente sobrecarregados. E eis que, com uma mudança do vento, veio da montanha fatal um bafo de gás mortífero, provavelmente exalações de enxofre. O vento foi um dos maiores vilões nesse dia. Na praia de Estábias, Plínio, o Antigo, aspirou uma dessas baforadas e caiu sem vida. Por toda a parte, mulheres em vão se atiravam sobre seus filhos numa tentativa de salvá-los da asfixia. Uma senhora cobriu o rosto com sua echarpe e deitou-se para morrer com dignidade. Haviam animais acorrentados em agonia que, porém, deve ter durado apenas alguns minutos. A cinza misturou-se com a chuva, formou uma argamassa que endureceu ao redor dos corpos num molde perfeito, conservando-os nas suas posturas finais através dos séculos, encerrados numa redoma de preservação. Por fim, após cerca de 20 horas de erupção, o Vesúvio silenciou. Pompeia jazia sepultada a uns 6 metros de profundidade. Herculanum, cidade vizinha, foi inundada por um rio de lama que se solidificou em rocha com uma profundidade de uns 18 metros. Quando afinal surgiu o sol, é provável que cerca de 16.000 habitantes de Pompeia e centenas de Herculanum e Estábias não mais viviam para vê-lo. Curiosamente, foi o sepultamento de Pompeia que a salvou para as futuras gerações. Todas as outras cidades dos tempos antigos sofreram a sorte da mudança, da corrupção e da ruína. Pompeia escapou a uma morte lenta. Morreu rapidamente no auge de seu esplendor, riqueza e beleza. E assim ficou durante séculos, abaixo da terra, aguardando que a mão da ciência a desenterrasse de sua mortalha de cinzas. Durante toda a Idade Média, o local e até o nome de Pompeia foram esquecidos. Um enorme montão de cinzas desabitado próximo ao rio Sarno. Tinha o nome de Lativitá, a cidade, mas ninguém mais perguntava que cidade tinha existido ali. Quando em 1594 foi perfurado um túnel abaixo daquele monte para captar água de Sarno, os escavadores desenterraram 2 tábuas com inscrições. Como, porém, o solo italiano contém muitas relíquias, os trabalhadores não deram atenção ao achado. Somente durante uma inspeção no túnel, realizada em 1733,
pelo engenheiro do rei de Nápoles, é que se suspeitou que ali podia haver preciosidades enterradas. O engenheiro Alcubierre, com uma turma de 24 operários usando pólvora como instrumento predileto, ou seja, queria sair explodindo tudo, empreendeu em 1748 algumas escavações. Por pura sorte, o primeiro poço cavado foi exatamente no centro de Pompeia. Aí então, em 2 dias, foram feitas 2 descobertas, uma pintura mural com suas cores milagrosamente brilhantes e a primeira cavidade que foi formada pelo corpo de uma vítima, o gatuno segurando as moedas de ouro. Estimulados por essas descobertas, os trabalhadores começaram a cavar furiosamente, à torto e à direito. Alcubierre colheu de preferência aqueles objetos que iriam adornar a coleção do rei de Nápoles, mas seu principal interesse eram as possibilidades técnicas da pólvora. A delicada técnica da arqueologia moderna estava ainda por nascer, e ele continuou explodindo onde bem entendia. Em 1763 chegou a Pompeia um alemão de meia-idade, J.J. Winckelmann, filho de sapateiro com uma paixão de sábio por antiguidades. Mas Pompeia se achava sob o domínio de falsos eruditos, mais dispostos a guardar os seus segredos do que a revelá-los. Proibido de visitar o local, seguido no Museu de Nápoles por um espião e sem licença para fazer sequer um esboço ou tirar uma medida na cidade, Winckelmann estudou até aprender de cor toda a coleção de objetos descobertos. Certo momento, escapando do espião, subornou os guardas de Pompeia, e o que ele viu lá, ou melhor, o que ele conseguiu deduzir com o seu intuitivo talento, foi o verdadeiro começo da arqueologia. Antes de ser assassinado 4 anos mais tarde por um ladrão italiano num hotel em Trieste, transformou um amontoado de relíquias numa lúcida exposição escrita do que foram a vida e a arte em 6 séculos na cidade desaparecida. Sua grande obra o coloca entre os pioneiros da história da cultura humana, pois sugeriu métodos para todas as escavações importantes que se seguiram: Troia, Micenas, Creta, Babilônia, Egito e Yucatã. Mas ninguém em Pompeia realmente lhe deu importância na época. Durante mais de um século, o processo de desenterramento da cidade foi feito com pouca inteligência. Foi descoberto o grande foro central, mostrando seus mercados, seus tribunais, templos, seu teatro coberto, seu salão de concertos, a arena de esportes com capacidade para 20.000 pessoas, o jardim zoológico e os banhos públicos com seu sistema de aquecimento por irradiação. Mas o que os antiquários então procuravam não era o modo de vida desaparecido, mas somente relíquias de arte para o Museu de Nápoles. Despojada, Pompeia tornou-se uma concha, contendo apenas ecos que ninguém escutava. Mas essa história não é exatamente sobre a tragédia em si, e sim sobre a preservação da história da humanidade. Até então, os trabalhos feitos estavam simplesmente passando uma borracha no passado do mundo. Foi então que algo mudou e poderíamos finalmente desfrutar de um tesouro que teria se perdido no tempo caso não tivesse sido preservado quando foi soterrado dessa forma. E essa é a mudança que eu vou contar para vocês agora. Mas antes, já vai deixando aquele likezinho que me ajuda demais aqui no canal. Se você não é inscrito, clique no botão vermelho e se inscreva. Ative também o sininho, assim você fica por dentro de tudo que rola por aqui. Comente se você já conhecia essa incrível história de Pompeia e o que você está achando desse acontecimento. Compartilhe também com pelo menos uma pessoa que você acha que vai gostar do meu trabalho. Estamos construindo aqui um lugar para reviver histórias incríveis que está apenas no comecinho da jornada. E essa interação de vocês é o que vai fazer com que isso se fortaleça e seja cada vez mais realidade. Vamos agora descobrir os reais tesouros guardados por Pompeia. Em 1860, entretanto, os soberanos Bourbons de Nápoles foram expulsos e Pompeia foi entregue aos cuidados de Giuseppe Fiorelli, o primeiro cientista de valor depois de Winckelmann.
que viveu um século antes. Fiorelli deu nova orientação à busca de coisas valiosas, respeitando como tal todos os fragmentos do passado, até ao mais insignificante jarro e as próprias fissuras das rodas de carroças nas ruas pedregosas. A escavação passou a ser feita rua por rua, casa por casa, com o método e inteligência. Esses penosos processos continuam até os dias de hoje e talvez sejam necessários ainda muitos anos para descobrir tudo que se acha encerrado dentro dos muros de Pompeia. Sob esse novo sistema que se iniciou, seguido com entusiasmo pelo atual superintendente, professor Amadeu Maiuri, cada novo achado voltava sempre que possível ao seu lugar original. Uma coluna partida era reposta onde antes estava. Um mosaico espalhado era remontado no seu devido lugar. Tal restauração exigia muito mais habilidade do que mera exumação. Mas os operários, uma turma de mais ou menos 100 homens, dedicavam respeito à tarefa que executavam. Era um trabalho que ia passando de pai para filho, tendo cada operário o direito de nomear outro da família, de modo que a honra de manejar uma pá em Pompeia já tinha sido transferida até mesmo à quarta geração. O governo se encarregava de 1/3 das despesas, o restante custeado pela renda deixada por milhões de turistas de Pompeia. Se abrirmos mão de usar a imaginação e a simpatia, quem olha pode ficar desapontado diante daquelas ruas arruinadas e vazias, mas se tivermos o coração capaz de se transportar e se tornar parte delas, podemos também ser capazes de reconstituir tudo o que existiu lá em outro tempo e, de certa forma, nos conectarmos a essa existência que se findou. Aí, então, conseguimos imaginar e ouvir as vozes e os ruídos do comércio ativo, ver a Rua da Abundância ou a Rua da Fortuna e ver que todas as casas tinham pequenas lojas embaixo, na parte da frente. Tavernas, padarias, casas para a venda de peixe e carne, para não falar do grande mercado coberto. Ali se erguiam os maiores templos, os tribunais inferiores, a bolsa de valores, as casas fortes onde eram guardados os dinheiros públicos e, entrando e saindo do foro, passando pessoas entregues a seus afazeres que nesse dia não foram concluídos, ficaram congelados no tempo, sem amanhã. Essas ocupações e negócios eram semelhantes aos nossos. Provam os graffiti, as célebres inscrições encontradas nas paredes de Pompeia. Naquele tempo, as paredes brancas eram o melhor veículo para se atingir o público. Nelas, em latim, grego ou osco, eram programadas as eleições, faziam-se propagandas comerciais, anunciavam-se a chegada de atrações à cidade, havia também rabiscos deixados por ociosos, insultos, uma bisbilhotice qualquer, um gracejo de namoro dirigido a Drusila, a famosa por sua beleza, diziam ser a mais bela de todas, a neta de Herodes o Grande. Mas são as paredes internas de Pompeia que ostentam a maior quantidade de ricas pinturas greco-romanas já descobertas e que foram conservadas como nenhuma outra parte do mundo antigo. Substituindo o papel de forrar parede e os painéis pendurados, essas pinturas revelam o gosto e os sonhos do dono de casa. Mitos e divindades, paisagens, templos, batalhas e cupidos domesticados dão vida aos aposentos. Seus pigmentos, aqueles maravilhosos tons verdes e pretos, azul celeste e verde mar, fixados na parede com uma mão de cal, depois polidos e repolidos, ainda brilham com todo o esplendor de vida daqueles remotos tempos pagãos. Aqueles tempos ficam mais próximos quando se entra numa casa em Pompeia, como a Casa dos Cupidos Dourados. Um lar assim de paredes externas sem janelas, guardava o seu sorriso para a família e os amigos. Todos os seus aposentos se abriam para o interior. Ao redor do átrio, um pátio central onde havia um tanque cuja água era da chuva que escorria dos telhados em declive. No doce clima pompeiano,
A família ficava de preferência no átrio, ali as pombas desciam do telhado para beber no tanque. E ali, ou no jardim dos fundos, as crianças corriam contornando os canteiros de flores e rosas, narcisos, violetas, entre cercados de sempre-vivas, que hoje são replantadas com todo carinho. À noite, no inverno, a família se reunia numa sala onde um braseiro alegrava o ambiente. Em algum canto especial e separado ficava o altar doméstico, com suas estatuetas de divindades chamadas Lares e Penates. O visitante de Pompeia pode assim começar a pensar no povo da cidade silenciosa menos como fantasmas e mais como seres vivos, tornados invisíveis pelo ofuscante sol do Mediterrâneo. O sol antiquíssimo que cai sobre a nossa mão é o mesmo que tocou a face da jovem noiva na casa dos amantes. Ao calor deste sol, veremos que o que importa não são tanto aquelas poucas horas de terror e aqueles poucos momentos de agonia ocorridos há tanto tempo, e sim os 6 séculos de vida, os quais sobrevive o poderoso e sagrado senso da nossa humanidade comum. E aqui chegamos ao fim de mais uma história impressionante. Como é antigo o nosso mundo e como ele tem tanto para nos contar e nos ensinar também. Essa história faz parte dos mais de 50 contos publicados pela revista Reader's Digest e depois reunidas neste livro, Catástrofes, Desastres e Aventuras que Comoveram o Mundo. Esse é um livro de 1965 e cada história é de um autor diferente. Faço a adaptação e trago a vocês uma por semana. Toda terça tem vídeo novo. Vou deixar na descrição do vídeo as informações sobre Donald e Louis Piatier, autores de A Cidade que Morreu para Viver, assim como as demais informações sobre o livro. Uma ótima semana, pessoal, e até o próximo vídeo.